Você já esteve diante de uma mulher, falando as palavras certas, dizendo exatamente o que achava que ela queria ouvir, e mesmo assim sentiu o olhar dela atravessar você como se você fosse feito de vidro, como se suas palavras caíssem no chão sem deixar marcas, como se houvesse uma parede invisível entre o que você dizia e o que ela realmente captava. Essa sensação de estar falando e ao mesmo tempo sendo ignorado não é fruto do acaso. É o reflexo de uma verdade dura, mas libertadora. Suas palavras, por mais bonitas que sejam, nunca serão mais fortes do que o que seu corpo está gritando em silêncio. Existe um lugar onde a atração realmente nasce, e não é na sua boca. É na sua coluna, no seu olhar, na forma como você ocupa o espaço ao seu redor. E até você entender isso, continuará sendo um homem que fala bonito, mas não convence. Que tenta, mas não atrai. Que late, mas não é ouvido. Pense na metáfora do cachorro que late e do lobo que observa. O cachorro corre de um lado para o outro, late para quem passa, tenta chamar atenção com seu barulho frenético. Ele quer ser notado, quer validação, quer que alguém olhe para ele e diga bom menino. E no fundo ele até consegue um olhar ou outro, mas é um olhar de piedade, de distração momentânea. Ninguém teme um cachorro que late. Ninguém se sente atraído por ele. Ninguém o respeita como uma força da natureza. Agora pense no lobo. O lobo não late. O lobo não corre atrás de ninguém para provar que existe. O lobo simplesmente está ali, imóvel, com os olhos fixos e o corpo em estado de prontidão silenciosa. E quando ele está presente, o ambiente inteiro muda. Há uma tensão no ar, um respeito involuntário que os outros sentem sem saber explicar. O lobo não precisa provar que é perigoso, ele só precisa estar ali. E a diferença entre os dois não está na força bruta, mas na percepção interna que cada um carrega sobre si mesmo. O cachorro leite porque duvida que sua presença seja suficiente. O lobo não leite porque sabe que sua presença já é um comunicado completo. O homem comum chega diante de uma mulher carregando uma enxurrada de palavras. Ele tenta preencher o vazio da própria insegurança com frases ensaiadas, com elogios, com explicações. Ele fala sobre o que faz, sobre o que tem, sobre o que pode oferecer. Ele está, sem saber, pedindo permissão para existir naquele espaço. E a mulher, que é biologicamente treinada para ler entrelinhas que a maioria dos homens nem sabe que existem, capta imediatamente o que está por trás desse fluxo verbal. Ela não escuta suas palavras. Elas são apenas ruído de fundo. O que ela escuta é o desespero por trás delas, a necessidade de ser aceito, o medo do silêncio, a implícita pergunta: "Você pode me validar, por favor?" E quando ela capta isso, algo nela se fecha. Não porque ela seja maldosa, mas porque o sistema de atração dela foi desenhado para se afastar de quem precisa dela para se sentir inteiro. O homem que compreende o não-verbal chega de forma completamente diferente. Ele chega em silêncio, mas não é um silêncio vazio. Não é o silêncio de quem não tem o que dizer. É o silêncio de quem tem tanta coisa em seu mundo interno que não precisa despejá-la sobre os outros para se sentir relevante. É o silêncio de quem já se provou para si mesmo e não precisa provar mais nada para ninguém. E esse silêncio é tão denso, tão seguro, tão inegociável, que a mulher é forçada a prestar atenção. Ela não consegue ignorar, porque o silêncio de um homem que se basta é como um chamado para o qual o instinto dela não pode deixar de responder. É a diferença entre um homem que pede espaço e um homem que já ocupa o espaço. Entre quem suplica por atenção e quem simplesmente a recebe porque sua presença já é um evento. A verdadeira comunicação não está no que se diz. Isso é apenas a superfície, o que os homens usam quando não aprenderam a habitar a profundidade. A comunicação que realmente importa, aquela que gera atração, que cria desejo, que faz uma mulher sentir algo que ela mesma não consegue explicar, acontece no campo do não-verbal. É ali, no oceano profundo do que você não diz, que ela vai buscar as respostas que realmente importam. E a resposta mais importante que ela busca é: você é um homem que se sustenta ou um homem que precisa que ela o sustente? Você é um território firme ou um terreno movediço que ela vai afundar se pisar? Você é o cachorro que leite ou o lobo que observa? Este vídeo não vai te ensinar truques. Não vai te dar uma lista de coisas para fazer com as mãos ou com os olhos enquanto tenta parecer descolado. Isso seria apenas mais uma camada de atuação. E o que você precisa é justamente parar de atuar. O que este vídeo vai fazer é te mostrar que a linguagem corporal verdadeiramente poderosa não é algo que se faz, mas algo que se é. Ela é o reflexo de um mundo interno que você ainda não construiu, mas que pode começar a construir agora. E quando esse mundo interno estiver sólido, sua postura, seu olhar, sua forma de estar no mundo vão mudar naturalmente como consequência. E aí, finalmente, suas palavras vão ter peso, porque elas vão ser apoiadas por um homem que já se sustenta sozinho. E uma mulher, por mais que goste de palavras bonitas, sempre vai preferir um homem que não precisa delas para ser o que é.
Você já se sentiu invisível? Não a invisibilidade literal de quem não está no ambiente, mas aquela sensação cruel de estar no meio de um grupo falando, tentando interagir, e ainda assim perceber que ninguém realmente te vê, que seu corpo está ali, mas sua presença não pesa, que você poderia sair da roda e talvez levassem alguns minutos para notar sua falta. Para o homem que sente essa dor, a resposta instintiva é tentar fazer algo grandioso. Ele acredita que precisa de uma ação estrondosa, uma piada brilhante, uma demonstração de valor inegável para finalmente ser notado. Ele se esforça, se desgasta, e no fim descobre que mesmo depois de ter feito algo impressionante, a atenção que recebeu foi passageira, como um flash que ilumina por um segundo e depois devolve tudo à escuridão. A dor real aqui é ser tratado como um móvel no ambiente. Alguém que está ali ocupa um espaço físico, mas não tem peso, não tem gravidade, não tem autoridade. Ele é o cara legal que se esforça para ser visto, mas só consegue ser um figurante no próprio filme. E o pior, ele já percebeu que quanto mais se esforça, mais invisível parece ficar. Agora vem a parte que vai doer um pouco, mas é exatamente por isso que você precisa ouvir. Sua linguagem corporal não é apenas o que você mostra para os outros. Ela é um reflexo direto, um espelho fiel, do que você sente por si mesmo. Seu corpo é um tradutor implacável do seu mundo interno. Se você se sente pequeno, seu corpo encolhe. Os ombros caem, o peito se fecha, a cabeça se inclina levemente para baixo. Se você se sente inseguro, seu olhar foge, suas mãos se movem sem propósito. Você muda de posição constantemente, como se buscasse um lugar onde finalmente se sentisse confortável. Se você sente que precisa provar algo, seu corpo se projeta para frente, sua voz acelera, seus gestos se tornam exagerados. E a mulher, que está ali na sua frente, não está reagindo a você como pessoa. Ela está reagindo ao vazio que você projeta. Ela está lendo esse mapa de escassez que seu corpo desenha sem que você perceba. E o cérebro inconsciente dela interpreta aquilo como baixo valor, não como falta de caráter, não como falta de dinheiro ou beleza, mas como algo mais primitivo, falta de centro, falta de um eixo próprio, falta de um eixo próprio, falta daquela segurança que só quem já se encontrou pode transmitir. E aqui está a revelação inesperada que pode mudar tudo. O problema nunca foi que ela não te vê. O problema é que ela vê exatamente o que você sente. E quando o que você sente é preciso que ela me queira para eu me sentir bem, ela sente o peso dessa necessidade. E esse peso, para ela, é sufocante. Não porque ela queira te rejeitar, mas porque o sistema de atração dela foi programado para se afastar de quem depende dela para se sentir inteiro. Você não está sendo rejeitado, está sendo reconhecido como alguém que ainda não se reconhece. É como se ela olhasse para você e lesse um manual que você mesmo escreveu com seus gestos, sua postura, seu jeito de ocupar o espaço. Esse manual diz: eu não tenho um centro próprio, me dê um centro. Me valide, me diga que eu existo. E ela, que busca um homem para apoiar, não para sustentar, simplesmente não consegue se sentir atraída por quem entrega o poder tão cedo. A mudança de percepção acontece quando você para de tentar controlar a linguagem corporal e começa a cultivar o estado interno que a gera. É a diferença abismal entre forçar um sorriso, que parece um arremedo grotesco de felicidade, e sorrir porque genuinamente algo te diverte. Entre manter a coluna reta porque te disseram que isso passa confiança, e manter a coluna reta porque você finalmente entendeu que sua estrutura interna precisa estar íntegra para sustentar o homem que você está se tornando. Quando você faz essa transição, algo fundamental se altera. Você deixa de ser um ator em um palco, interpretando um papel que nem você acredita, e se torna o próprio palco. Você não precisa mais buscar a atenção dela, porque você se torna o ambiente que ela quer explorar. Você se torna aquele lugar onde ela se sente segura, mas também desafiada. Onde ela sente que há algo sólido, algo que não vai desmoronar se ela se apoiar. Sua coluna vertebral não é apenas osso e cartilagem. É o eixo do seu mundo. É a linha que conecta sua base à sua coroa, que diz ao universo: aqui há um homem que se sustenta. Quando você a mantém ereta, não está apenas corrigindo uma postura. Está dizendo ao mundo, e especialmente a ela, que você tem a estrutura interna para suportar o peso da sua própria presença. Que você não precisa se apoiar em ninguém para se manter de pé. Que você não vai desabar se ela não te validar. E isso, mais do que qualquer palavra de efeito, qualquer elogio bem construído, qualquer demonstração de valor externa, é o que aciona o gatilho mais profundo da atração. Porque você deixa de ser um súdito curvado diante do trono dela, esperando que ela te conceda um olhar, e se torna um rei em seu próprio território. E reis não imploram por atenção, eles simplesmente existem, e os súditos se aproximam, não porque foram forçados, mas porque a presença de um centro inabalável sempre atrai quem ainda está buscando o seu. Existe um erro tão comum, tão disseminado, que a maioria dos homens comete sem a menor ideia de que está cavando a própria cova.
O erro é acreditar que a linguagem corporal existe para agradar. É sorrir demais, acenar com a cabeça em concordância excessiva, inclinar o corpo para frente como quem se curva diante de uma autoridade superior. É rir de piadas que não têm graça, manter contato visual além do ponto confortável, se mover em direção a ela como se houvesse uma corda invisível puxando seu centro de gravidade para perto dela. E o pior de tudo, o homem que faz isso acredita que está sendo educado, gentil, interessado. Ele não percebe que cada movimento que faz nessa direção está codificando uma mensagem que ele nunca enviaria conscientemente: desespero, carência, necessidade. E quando uma mulher capta essa mensagem, ainda que ela mesma não consiga articular o que está sentindo, algo dentro dela se retrai. Ela não pensa: esse homem é carente. Ela simplesmente sente que algo está pesado, que há um desconforto, que o ar ficou denso. E então ela faz o que seu instinto manda: se afasta. A ciência por trás disso é mais antiga que qualquer manual de relacionamento. A mulher, inconscientemente, está o tempo todo testando se um homem tem seu próprio centro de gravidade. E um dos testes mais reveladores é justamente a inclinação. Quando um homem se inclina em direção a ela, buscando aprovação, buscando um sorriso de retorno, buscando qualquer sinal de que está sendo aceito, ele falha nesse teste sem nem saber que estava sendo avaliado. Ele mostra que ela é a fonte, que ela é o Sol e ele apenas um planeta orbitando ao redor, dependente da luz dela para existir. E a mulher, que está programada para buscar um homem que seja o centro, que tenha sua própria gravidade, que possa ser o ponto de referência estável em meio ao caos, sente que ali não há o que buscar. Há apenas mais um homem que quer que ela seja o eixo. E ela já tem eixo próprio. Ela não precisa de outro. Ela precisa de alguém que seja tão sólido quanto ela, ou mais. A revelação que inverte essa lógica é simples, mas sua aplicação exige uma reprogramação completa do que você aprendeu sobre como conquistar uma mulher. A atração não flui para quem implora, ela flui para quem permite. Sua linguagem corporal precisa comunicar, desde o primeiro instante. Você pode se aproximar, eu sou a recompensa. E não posso me aproximar, por favor, me aceite? É uma inversão de polaridade que muda tudo. Você deixa de ser o suplicante de joelhos e se torna o soberano que observa quem tem coragem de subir ao seu castelo. E isso não tem nada a ver com arrogância ou com tratar mal as pessoas. Tem a ver com a certeza silenciosa de que você já tem valor, que ele não precisa ser negociado, e que a mulher que estiver ao seu lado será uma adição à sua vida, não um alicerce sobre o qual ela se sustenta. Para construir essa autossuficiência corporal, você pode seguir um método de 3 etapas que vai mudar a forma como você ocupa o mundo. A primeira é enraizar. Quando você está diante de uma mulher, antes de qualquer palavra, antes de qualquer movimento, sinta seus pés no chão. Não me refiro a pensar sobre isso. Refiro-me a sentir. Visualize raízes saindo da sola dos seus pés, descendo através do concreto, do assoalho, do solo, até se ancorarem no centro da terra. Você não está flutuando, esperando que ela te dê um lugar para pisar. Você já ocupa o seu lugar. Você já está plantado. Você não vai se mover por ansiedade, por necessidade, por insegurança. Você se move porque escolhe, não porque precisa. A segunda etapa é ocupar. Abra seus ombros. Não os force para trás de maneira artificial, mas permita que se abram naturalmente, como se você estivesse expandindo seu território. O espaço ao seu redor é seu. Você pagou o preço de existir para ocupá-lo. Não o encolha para que ela tenha mais espaço, como um garoto tímido que se encolhe para não incomodar. Tome o espaço que é seu por direito. Quando você ocupa espaço, você comunica que tem valor. E quando você comunica que tem valor, ela começa a se perguntar se ela tem o que é necessário para merecer estar na sua presença. É aí que a dinâmica se inverte. A terceira etapa é recusar. Seja o primeiro a quebrar o contato visual, não por timidez, não porque você se sentiu intimidado, mas porque você tem um mundo interno a administrar. Seu olhar não precisa se agarrar ao dela como uma âncora de salvação. Você permite que ela olhe para você, e não o contrário. Você oferece sua atenção como um presente, não como uma dívida. E quando você quebra o contato primeiro, você está dizendo, sem palavras: meu tempo e minha atenção são valiosos. Não os distribuo como quem tem medo de perdê-los. E isso, mais do que qualquer cantada ensaiada, aciona o gatilho mais primitivo da atração feminina, o interesse por aquilo que não se entrega completamente. Quando você para de invadir o espaço dela com seu corpo ansioso, com sua necessidade de aprovação, com seu desespero silencioso, você cria algo poderoso, um vácuo, um espaço vazio entre você e ela. E a natureza, em toda sua sabedoria primitiva, abomina o vácuo. A psicologia feminina também.
Ela se sentirá compelida a preencher esse espaço, a se aproximar do homem que tem o centro de gravidade inabalável, porque você deixou de ser aquele que corre atrás e se tornou aquilo que vale a pena ser alcançado. Transforme a necessidade em território. Transforme a carência em magnetismo. E observe como o mundo, e especialmente as mulheres, começam a reagir a você de uma forma que antes parecia reservada apenas para alguns poucos homens que, até então, você não entendia por que tinham tanto sucesso. Há uma ansiedade que corrói o homem moderno, especialmente quando ele está diante de uma mulher que desperta seu interesse. É a sensação de que, se ele não agir agora, se não pular, se não falar algo brilhante, se não quebrar o silêncio com uma piada ou um comentário, a oportunidade se perderá para sempre. Essa urgência interna é tão poderosa que o faz gesticular como um maestro desesperado, mudar de posição a cada poucos segundos, balançar as pernas, coçar o braço, mexer no celular, olhar ao redor. Ele se mexe porque dentro dele há um terremoto de insegurança. E a dor por trás disso é profunda. A crença de que seu valor precisa ser provado a cada instante, de que ele não pode simplesmente estar ali sem fazer algo para merecer aquele espaço. Ele age como se sua presença por si só fosse insuficiente, e então, sem saber, ele se torna insuficiente. A psicologia por trás disso segue uma lógica tão simples quanto implacável. Quanto mais você se move, menos valor cada movimento tem. É a lei da oferta e procura aplicada à sua própria presença. Se você está o tempo todo se mexendo, falando, rindo, gesticulando, sua energia se dispersa como água derramada no chão. Não sobra nada que se concentre. O homem que se move o tempo todo é um produto em liquidação, gritando para quem quiser ouvir: olhem para mim, estou aqui, não me ignorem, por favor, comprem, comprem, comprem. E quando algo está em liquidação, ninguém paga o preço cheio, ninguém valoriza, ninguém se esforça para conquistar. O homem de valor, ao contrário, tem movimentos escassos. Ele não se move até que seja necessário. Cada gesto é preciso, intencional, carregado de propósito. E é justamente porque ele se move pouco que quando se move, todos percebem. Todos prestam atenção. Todos sentem o peso daquela ação. A pausa, nesse contexto, não é um vazio, é um espaço de poder. Quando você faz uma pergunta e depois se cala, mantendo um olhar calmo, presente, sem a necessidade frenética de preencher o silêncio com mais palavras, algo extraordinário acontece. Você não está sendo esquisito. Você está dando a ela o espaço para se revelar. Você está entregando a ela a responsabilidade pelo que vem a seguir. É um comando hipnótico disfarçado de silêncio. Você está dizendo, sem abrir a boca: eu não preciso preencher esse silêncio com minha ansiedade. Preencha você. Me mostre quem você é. Me convença de que vale a pena continuar investindo minha atenção em você. E a mulher, que está acostumada a homens que não param de falar, que tentam impressionar com palavras, que tem medo do silêncio como quem tem medo da morte, sente algo diferente. Ela sente que está diante de alguém que não precisa provar nada, alguém que está confortável no próprio silêncio. E conforto no silêncio é um dos sinais mais poderosos de segurança interna que um homem pode transmitir. A consequência imediata dessa mudança é a inversão completa da dinâmica de poder. Quando você para de tentar controlar a interação com movimentos frenéticos e palavras desesperadas, ela começa a se sentir na posição de buscar sua aprovação. Ela tenta quebrar o gelo que você criou com sua imobilidade. Ela faz piadas para te arrancar um sorriso. Ela se aproxima para ver se você reage. Você se torna o porto seguro em meio à agitação do mundo. Enquanto todos ao redor estão inquietos, ansiosos, tentando preencher cada segundo com ruído, você permanece como uma rocha. E uma rocha, em meio a um rio turbulento, sempre atrai quem busca estabilidade. Sua calma não é passividade. É o tipo mais poderoso de magnetismo, porque não precisa ser buscado. Ele simplesmente existe, e os outros são atraídos por ele. Pense no leão. O leão é o predador mais temido da savana, mas você já reparou em como ele passa a maior parte do dia? Imóvel, deitado à sombra de uma árvore, observando o movimento ao redor. Ele não corre atrás de cada zebra que passa. Ele não late, não se agita, não gesticula. Ele descansa. E quando ele se move, quando decide que é hora de agir, o reino inteiro presta atenção. Há uma tensão no ar. O silêncio é ainda mais profundo, porque todos sabem que aquele movimento tem peso. Agora compare isso com um inseto. Um inseto está em constante movimento frenético. Corre para um lado, corre para o outro. Parece sempre ocupado, sempre fazendo algo. E ainda assim, que peso tem um inseto? Quem teme um inseto? Quem se sente atraído por um inseto? Quem olha para um inseto e pensa, ali está um ser de poder? O inseto se move porque está desesperado para sobreviver. O leão descansa porque já sabe que é o rei. A imobilidade do leão não é preguiça.
É a confiança de quem sabe que não precisa correr atrás da caça. A caça é que deve ter cuidado ao se aproximar. A pergunta que fica é: você quer ser o leão ou o inseto? Porque a forma como você se movimenta ou deixa de se movimentar está constantemente respondendo a essa pergunta para ela. Cada pausa que você sustenta, cada segundo em que você permanece imóvel enquanto a ansiedade te pede para agir, é uma vitória sobre o medo da irrelevância. É a prova de que você não precisa provar nada. E quando você atinge esse estado, quando a escassez de movimento se torna natural em você, o desejo que você gera não é superficial, ele é abundante. Porque você se tornou aquele que não precisa pedir, e justamente por isso, recebe. O homem comum, quando está diante de uma mulher que o atrai, comete um erro que ele mesmo não percebe. Ele acredita que o flerte é um ato verbal ou físico. Então ele tenta a cantada ensaiada, a piada que funcionou com a última, o toque no braço que aprendeu em algum vídeo. E o resultado, quase sempre, é constrangedor. A cantada sai robótica, a piada cai no vazio, o toque parece uma invasão. A dor por trás disso é a insegurança de não saber se deve avançar ou recuar, se está sendo ousado ou invasivo, se ela está gostando ou apenas tolerando. E essa insegurança se manifesta no corpo, movimentos hesitantes, olhar que busca aprovação a cada segundo, mãos que não sabem onde ficar. O homem se torna uma criatura que não sabe o que fazer consigo mesma, e a mulher sente essa falta de direção como um cheiro ruim. Ela não consegue se sentir atraída por quem não sabe o que quer. O olhar do homem que entende o não verbal segue uma lógica completamente diferente. Não é um olhar que apenas vê. É um olhar que sustenta. Ele não olha para os olhos dela buscando uma reação, um sorriso de aprovação, um sinal de que está no caminho certo. Ele olha como quem já sabe o que quer, como quem já tem um propósito, como quem não precisa perguntar porque já conhece a resposta. É um olhar que carrega uma pergunta silenciosa, mas não implora pela resposta. É a pergunta do homem que já sabe que a resposta será sim, então não há ansiedade nela. É o olhar que precede a ação, carregado de intenção. E a mulher, que é treinada para detectar intenção desde muito antes de aprender a falar, sente esse olhar na pele antes mesmo de processá-lo conscientemente. Ela sente que está sendo vista de uma forma que a maioria dos homens nunca viu. Não vista como um objeto, não vista como uma conquista, mas vista como alguém que despertou algo em um homem que não desperta fácil. E isso, por si só, já é um dos gatilhos mais poderosos da atração. A revelação mais inesperada aqui é que a linguagem corporal mais poderosa que existe é aquela que diz: eu poderia, mas não vou. É a tensão de um olhar que desce lentamente até os lábios dela e depois volta para os olhos, combinado com um corpo perfeitamente imóvel, que não se inclina, não se aproxima, não implora. Esse olhar diz: eu vejo seu valor, eu reconheço o que você desperta em mim, mas eu não vou suplicar por isso. Eu não vou correr atrás. O próximo movimento é seu, se você tiver coragem. É o convite para que ela entre no seu jogo, mas não é um convite desesperado. É o convite de quem já tem um jogo próprio e está disposto a abrir uma exceção para quem mostrar que merece. E isso cria uma tensão que nenhuma palavra poderia criar. É o tipo de tensão que faz a mulher ficar acordada à noite pensando no que poderia ter acontecido. É o tipo de magnetismo que a faz voltar para buscar o que ficou suspenso no ar. Como saber se você está usando esse olhar da maneira correta? Existe um teste simples, mas preciso. Se o seu olhar faz com que ela se sinta confortável demais, como se estivesse ao lado de um amigo, você errou. Você está olhando sem intenção, sem desejo, e ela te coloca na caixa da amizade. Se o seu olhar a deixa desconfortável e assustada, como se estivesse sendo perseguida por um predador, você também errou. Você está olhando com posse, com agressividade, sem a calma que faz toda a diferença. Mas se o seu olhar cria uma pausa, um pequeno momento em que ela desvia os olhos com um sorriso envergonhado, depois olha para o lado, e finalmente retorna ao seu olhar como quem busca algo que sentiu falta, então você acertou em cheio. Você encontrou o ponto exato de tensão que gera atração. Aquele ponto onde o conforto e o desconforto se equilibram, onde a segurança e o perigo se encontram, onde ela se sente vista, mas não devorada, desejada, mas não pressionada. Há um elemento biológico que poucos homens conhecem, mas que age silenciosamente a seu favor quando você domina esse olhar. A pupila não mente. Quando você olha para uma mulher com intenção genuína, com desejo real, sua pupila se dilata involuntariamente. E ela, mesmo sem saber o que está percebendo, capta esse sinal como um dos mais primitivos indicadores de atração. O cérebro dela registra: este homem está realmente interessado, não está fingindo, não está atuando, não está seguindo um roteiro. Há algo autêntico aqui. E a autenticidade, em um mundo onde a maioria dos homens está tentando ser o que não é,
É quase um superpoder. A mágica não está no truque. Está na coragem de comunicar com o olhar o que muitos homens têm medo até de sentir. Você me desperta curiosidade. Você mexe com algo em mim, e eu não tenho vergonha disso. Mas isso não me faz seu. Isso apenas te coloca sob a luz da minha atenção. O que você vai fazer com isso depende de você. O medo mais profundo que um homem carrega quando se trata de toque é o medo do ridículo. Ele teme que sua mão seja interpretada como invasiva, que seu gesto seja visto como desesperado, que seu toque seja rejeitado de forma tão explícita que ele não tenha para onde fugir. Então ele faz o pior movimento possível, não toca. Ele mantém as mãos nos bolsos, mantém a distância, cria uma barreira fria que a mulher, sem saber o que se passa na cabeça dele, interpreta como desinteresse, frieza ou falta de atitude. E assim, o que começou como medo de ser rejeitado termina exatamente com a rejeição que ele temia, mas por um caminho que ele mesmo construiu. O erro aqui é tratar o toque como uma técnica mecânica, algo que se faz no momento certo, com a duração exata, na parte certa do corpo. O toque que realmente fala não é uma técnica, é uma consequência natural da conexão estabelecida por tudo o que veio antes, pela postura, pela escassez de movimento, pelo olhar que sustenta. Quando esses elementos estão alinhados, o toque deixa de ser um pedido e se torna uma celebração. A revelação mais poderosa sobre o toque é esta. O toque mais poderoso não é aquele que você dá, mas aquele que você permite. Quando você cria um espaço tão confortável, tão seguro, tão magneticamente atraente através da sua presença, algo começa a acontecer. Ela se aproxima, ela toca no seu braço ao rir, ela senta mais perto, ela encontra desculpas para reduzir a distância entre vocês. E seu papel nesse momento não é correr para dar o toque como se estivesse atrás de um bônus. Seu papel é validar o toque dela com um retorno calmo e seguro. É transformar a aproximação dela em uma dança de mão dupla. Você não precisa provar nada. Ela já está provando para você que a conexão é real. E quando você entende isso, a dinâmica se inverte completamente. Você se torna o homem que é tocado, não o que está sempre tentando tocar. E isso reverte a dinâmica de escassez de uma forma que ela sente profundamente. Ela sente que precisa se esforçar para quebrar a barreira do seu território. Ela sente que há algo ali que não se entrega fácil, e isso a engaja em um nível que nenhuma investida física poderia alcançar. O seu toque, quando finalmente vem, não é um pedido, é uma recompensa. E quem já recebeu uma recompensa sabe que o desejo por ela só aumenta depois de conquistada. A dor final que muitos homens carregam, mesmo depois de aprender técnicas e estratégias, é a de ainda se sentirem atores. Eles conseguem reproduzir os movimentos, sustentar o olhar, controlar a postura, mas internamente ainda há uma voz que pergunta: estou fazendo certo? Será que ela está percebendo que é ensaiado? O desejo oculto por trás dessa dor é se tornar a própria fonte do poder. É chegar a um ponto em que a linguagem corporal não é mais uma ferramenta que você usa, mas uma expressão genuína do que você é. A ferida a ser curada é a fragmentação entre quem você é e quem você tenta ser. E a cura vem quando você compreende que a magia do não-verbal nunca foi sobre truques. Ela sempre foi um convite para que você se torne tão sólido, tão presente, tão confortável em sua própria pele, que sua mera existência já exerça um comando hipnótico sobre o ambiente. É a diferença entre o homem que pergunta como faço para atraí-la e o homem que vive a pergunta como faço para ser tão autêntico que a atração se torne uma consequência inevitável. Sua presença é a sua mensagem, torne-a inegável. A jornada não é sobre dominar os outros, mas sobre conquistar o domínio sobre o seu próprio reino interior. Faça isso, e o mundo exterior, especialmente o feminino, reagirá à gravidade do seu centro inabalável.